Paola Santiago em mais um Fractal Revisa com a língua portuguesa. Hoje o nosso encontro é para falar um pouquinho sobre os modos verbais, mas nós vamos priorizar hoje o modo imperativo. Bom, mas para sabermos do modo imperativo, precisamos saber que os verbos, quando nós estamos realizando uma ação, quando nós estamos emitindo uma oração, uma fala, um enunciado, e nesse enunciado tem uma ação, nós falantes, nós nos posicionamos conforme o modo, a maneira, a forma de falar. Então, se eu tenho certeza daquilo que eu estou dizendo, eu estou usando verbos conjugados no modo indicativo. Então, hoje almoçarei com a minha prima. Em janeiro, viajarei para o exterior, ou em janeiro, não viajarei para o exterior. Olha, eu tenho certeza que eu viajarei ou que eu não viajarei. Eu tenho certeza que eu almoçarei com a minha prima ou que eu não almoçarei. Isso é o modo indicativo. O modo subjuntivo, nós sabemos bem que é aquele das incertezas. Se ela tivesse estudado, olha, teria passado, se tivesse. Então ali tem hipóteses para que essa ação ocorra, para que a ação dela de ser aprovada ocorra. Se tivesse, são hipóteses, nós não temos certeza disso. E o modo imperativo é um pouquinho complicadinho, porque o mesmo verbo conjugado da mesma forma, ele pode ter sentidos diferentes. Eu posso usar o modo imperativo para dar uma ordem, que é aquele que a gente conhece mais. Eu posso usar o modo imperativo também para dar um conselho. Também posso usar o mesmo modo para fazer um pedido. Olha que diferença de sentido. Dar um conselho, fazer um pedido e uma ordem, com o mesmo verbo, conjugado da mesma forma. Bom, mas hoje nós vamos entender melhor esta forma do modo imperativo de ocorrer o mesmo verbo, da mesma forma conjugado, com sentidos diferentes. Primeiro deles, quando a gente usa a entonação de voz, na oralidade. Então eu sei se eu estou dando uma ordem, fazendo um pedido ou dando um conselho. Por exemplo, se eu coloco aqui para vocês, olha, no modo imperativo, assista. Assista, pare, olhe, pegue, veja, faça, compre, tá vendo? Todos esses aí parece que tá ordenando a gente alguma coisa, né? Mas vamos pegar o assista como exemplo. Então eu vou falar para você o assista como um conselho. Olha, assista ao Fractal Revisa. Nós temos prova semana que vem. Tá vendo que é um tonzinho de conselho? Assista, porque vai ser bom para você. Não parece que eu estou dando um conselho? Se eu estivesse fazendo um pedido, olha, gente, assista ao Fractal Revisa. Coloquei o conteúdo lá. Tá vendo que é um pedido? Assista, por favor. Já é uma entonação de pedido. Aí eu vou dar uma ordem. Assista ao Fractal Revisa. Olha, parece que vai mais áspero, né? Mais ríspida a voz. Então aí já é uma ordem. Então, o mesmo verbo assista, nessa conjugação imperativa, eu usei com 3 tons de voz diferentes, que quem está me ouvindo, no caso você, percebeu quando eu dei um conselho, fiz um pedido ou dei uma ordem. Então, o imperativo, na oralidade, ele precisa da entonação de voz. Mas isso num texto? E se eu estiver lendo um conto, uma crônica, que não dá para ouvir a voz? Aí nós vamos ter marcadores, elementos linguísticos que introduzem o discurso direto, que é a fala do personagem. Então, coloco lá, a professora, preocupada com os alunos, aconselhou, 2 pontos, assista ao Fractal Revisa. Então, eu posso colocar, a professora, carinhosa com os alunos, pediu, assista ao Fractal Revisa. A professora, já nervosa com os alunos, gritou, assista ao Fractal Revisa. Olha, então num texto, pessoal, nós temos esses marcadores aí que faz com que nós, leitores, situamos o sentido do verbo no modo imperativo e já na oralidade, o tom de voz. Mas onde eu vou usar esse modo imperativo? Turminha, o modo imperativo está aí no nosso dia a dia o tempo todo. No dia a dia, hoje mesmo, antes de você estar assistindo esse vídeo, você já esteve repleto desses verbos no imperativo. Quando você precisou fechar a porta, sua mãe pediu, fecha a porta. Pegue a mochila, meu filho. Pegue a chave do carro. Não esqueça de assistir o Fractal Revisa. Tá
vendo? Então, esse tempo todo a gente está com o modo imperativo numa placa de trânsito. Olhe, vire, reduza a velocidade. Então, o tempo todo o modo imperativo está conosco no dia a dia. Também ele está conosco no dia a dia nas publicidades. E nas propagandas publicitárias ele é muito forte. Quando a gente está assistindo televisão, quando a gente está folheando uma revista, um jornal, um outdoor, está lá, compre o produto, experimente, saboreie. Olha, tudo isso aí está fazendo um pedido para que a gente consuma o produto. Compre este produto, saboreie este, experimente esta marca. Isso aí, turminha, as publicidades fazem para nos induzir, para nos persuadir a experimentar produtos novos, a conhecer os produtos da marca. Use! Já viram isso aí na televisão, um monte, nos comerciais dos filmes que a gente assiste, o tempo todo as propagandas são publicidades. E essas publicidades estão aí para divulgar a marca e para persuadir a gente, para orientar a gente a consumir um determinado produto. Outro lugar que nós vamos encontrar esse modo imperativo bastante são nos textos injuntivos. Quando você compra um aparelhinho qualquer, sei lá, um celular, um fone melhor, uma coisa, ele vem com o manual de instruções. E no manual de instruções é um texto injuntivo, porque vai nos ensinar a praticar algo. Então tá lá, retire a tampa, introduza 2 pilhas. Olha, então retire, introduza. Isso daí são modo imperativo. Nós encontramos também texto injuntivo nas receitas de bolos, de doces. Aparece lá, pré-aqueça o forno, coloque 2 ovos, asse em temperatura tal. Isso aí, texto injuntivo, modo imperativo. Então, pessoal, a gente conclui que o modo imperativo é um modo verbal, repleto de formas aí, tempos no nosso dia a dia, tanto nos textos injuntivos, quanto nas publicidades e quanto no dia a dia mesmo, na fala, até com o pessoal de casa, na escola, onde a gente vai. O modo imperativo é aquele, só repassando, é aquele que nos dá uma ordem, faz um conselho, nos dá um conselho e ainda nos faz um pedido. O mesmo verbo com situações diferentes. Bom, esse foi o Fractal Revisa, os modos verbais, modo imperativo.